Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Amém? Diz assim, eu quero ler a partir do versículo 5, mais a parte B do versículo, onde ele começa assim: e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Irmão, nós vivemos numa geração que mais do que nunca precisa da fé. Se você analisar o contexto da geração atual, nós vivemos em uma geração muito visual. Se nós pudéssemos comparar essa geração de hoje, compararíamos como um dos discípulos que queria ver para crer. Eu não estou dizendo que ver para crer seria até pecado. Muitos desejam ver para crer, e quando veem realmente creem e se convertem ao Evangelho. Mas Jesus censurou um dos seus discípulos, o Tomé, porque Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E nós vivemos agora, nesse momento, nessa geração tão visual, tão palpável, que necessita de ter na sua mão, de ter evidências, de ter provas. E muitos esquecem da fé, se levam às filosofias, ou se voltam para a ciência, para as provas da ciência, para se comprovar através da ciência, que você sabe, para que algo seja comprovado cientificamente, há vários testes empíricos, há vários testes que são feitos em laboratórios, para que aquilo possa ser provado cientificamente. Mas eu e você, querido, não vivemos em função de provar alguma coisa cientificamente. Eu e você vivemos pela fé, no reino do Espírito. A nossa vida é uma vida de crença em um Deus vivo e sobrenatural, em um Deus glorioso, que se manifesta ao coração que crê, que se manifesta ao coração que o busca, que o deseja ardentemente. Eu li um trecho da primeira carta de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro, mais ou menos 60 anos depois da ressurreição de Jesus, antes da perseguição de Nero em Roma, antes de Nero colocar fogo em Roma, e Pedro foi martirizado dentro daquele contexto onde Nero ali fustiga Roma, incendiando várias cidades. Mas antes disso, no ano 60 mais ou menos, ele escreve essa carta à igreja. E nós sabemos que os primeiros anos da igreja, após a ressurreição de Jesus, são anos de muita perseguição. Os crentes morrem deliberadamente por causa da perseguição, tanto do império como daqueles que não aceitavam aqueles que criam no Senhor Jesus. E Pedro, vendo as aflições e conhecendo as aflições por ser um apóstolo de Jesus, escreve essa carta aos irmãos da Ásia Menor, para várias igrejas, para que eles recebessem essa carta, para que eles se posicionassem firmemente diante do Senhor Jesus, por causa das aflições que eles passavam, por causa das perseguições que eles sofriam, e por causa do mundo espiritual. Se você analisar o trecho que nós vemos aqui, Pedro fala da humildade, ele vai falar da potente mão de Deus. Algumas coisas nesse texto trazem menção ao passado. Quando Pedro diz assim: semelhante vós jovens, sede sujeito aos anciãos, ele está falando da sujeição, da obediência, ele está falando do temor, da reverência, e ele diz na sequência: sede todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade. Pedro está falando que a igreja precisa viver com humildade. O cristão precisa ter uma vida de humildade, uma vida de servo, e ser humilde um com os outros, ter comunhão um com os outros, ser humildes uns com os outros. Essa palavra humildade, querido, vem de humildar, que em última análise vem de humilhar. Mas não é se humilhar um para o outro, sim, é ser humilde um com o outro, é compreender o propósito de Deus. Se você perceber, no versículo 5 ele está falando: semelhante vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Pedro está falando de autoridade, dos anciãos, dos jovens,
se submeter à autoridade dos anciãos, e assim as autoridades constituídas, seja as eclesiásticas, seja as autoridades políticas, seja o patrão, seja o líder em qualquer aspecto. Ele está falando sobre a submissão, a humildade, a sujeição à autoridade que aquele ou aquela mulher ou aquele homem está sujeito. Na sequência, Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Agora Pedro se volta para Deus e ele diz: olha, humilhai-vos agora perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo, ao tempo de Deus, eu e você sejamos exaltados nessa terra. Mas Pedro ainda diz assim: porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Irmão, quantas pessoas soberbas eu e você já vimos cair? Quantas pessoas soberbas e altivas já foram à ruína, porque não compreenderam o que era humilhar-se diante de Deus, não compreenderam o que era se submeter debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus. Pessoas que agem de forma soberba, ou que vivem de forma soberba, altiva, que não dão reverência a Deus e muitas vezes blasfemam contra o Senhor, muitas vezes agem como anticristo sobre a terra, blasfemando contra o nome de Deus e contra a santidade de Deus. Mas para a igreja, o Senhor nos fala, através de Pedro, pelo Espírito Santo, que nós devemos nos humilhar, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. E olha a sequência: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí Pedro diz: quando você se humilha diante de Deus, quando você reconhece a sua pequenez, a sua necessidade, quanto você é frágil, quanto você precisa de Deus, quando você se rende a Ele e se humilha a Ele, então a potente mão de Deus estará sobre a sua vida, e no tempo de Deus você será exaltado. Na sequência ele diz que eu e você temos que lançar toda a nossa ansiedade. Eu pergunto para você, querido, nessa noite: nós vivemos em uma sociedade ansiosa? Vivemos ou não? Será que os discípulos naquela época viviam em ansiedade como nós vivemos hoje? Será que a igreja primitiva era tão ansiosa como nós somos hoje? Será que os irmãos da igreja primitiva tinham uma necessidade tão grande de trocar do iPhone todo ano? O que vocês acham? Será que eles tinham necessidade todo ano de trocar o carro? Será que havia uma ansiedade pela beleza, pelas vestes, pela comida, pelas coisas? Por que será que Pedro está dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam lançar sobre ele toda a ansiedade? A ansiedade aqui nesse contexto, querido, era por causa da perseguição, era por causa da fragilidade diante das perseguições que rodeava a vida da igreja. E Pedro, então, escrevendo com muita propriedade pelo Espírito Santo, dizia a eles: olha, humilha-se debaixo da potente mão de Deus. A potente mão de Deus está sobre a sua vida, estando sobre a sua vida você está guardado. Lança a sua ansiedade, lança toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem guardado a sua vida. E Pedro vai adiante, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora preste atenção, querido. Pedro usa a analogia aqui, o Salmo 23, o Salmo 22, aliás, e o versículo 13, se não me engano. Davi vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o leão que ruge. Mas Pedro usa a figura do leão, porque os cristãos naquele momento eram lançados à cova. Os cristãos naquele momento eram lançados às feras. E Pedro diz: olha, vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, aqui comparando o diabo a um leão, a uma fera voraz que traga, que mata, que devora. Pedro está levando a conversa para o âmbito do espírito, para a guerra espiritual, para o mundo espiritual, para a necessidade que esses irmãos tinham de estar debaixo da potente mão de Deus, de estar guardado debaixo do amor de Deus, da presença de Deus, porque o inimigo estava ao derredor, bramando como leão, buscando a quem pudesse tragar. Agora, isso é uma exortação
a humildade e a vigilância. Nós estamos em uma noite de ceia, e sempre a palavra da noite de ceia, você sabe que é um pouco mais voltada a esse propósito. O Provérbios capítulo 3, versículo 34 diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Provérbios 3,34 está dizendo que ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça, condição, virtude aos humildes, aos simples, aos mansos. Deus resiste aos soberbos e se compadece dos humildes. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 5: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? O que a Bíblia está dizendo? Que Deus tem ciúme de mim e de você, irmão. Aí você pode dizer: pastor, mas que ciúme é esse? Deus não é carnal para ter ciúme. O ciúme que Tiago está falando, que o Espírito tem de nós, é um ciúme de cuidado, de zelo, porque agora eu e você somos de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Jesus pagou o preço e nos resgatou de volta para Deus. Foi pago um preço muito alto por mim, por ti, querido. Deus tem ciúme de mim e de você. O Espírito Santo que em nós habita tem ciúme de nós. Aí ele segue dizendo: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais uma vez ele diz através de Tiago: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Mais uma vez, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Você percebe, querido, que a sua bênção, a minha bênção, a nossa vitória está no caminho da humildade. A nossa vitória está no caminho de nos humilharmos diante de Deus. Sabe, querido, que se humilhar diante de Deus é um ato de reconhecimento da sua vontade, é um ato de reconhecer que Deus é maior do que eu e que eu não posso fazer todas as coisas sem Ele. Se humilhar diante de Deus é reconhecer a minha necessidade de Deus. Não é como alguém que vive a vida do jeito que quer viver, faz o que quer fazer, vai aonde der na sua telha, vive de qualquer jeito, segundo o curso do mundo. Não, é alguém que se humilha, que se compromete com Deus, que se coloca debaixo do propósito de Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas como que Deus pede algo nesse sentido? O mesmo Deus que pede algo nesse sentido é o mesmo Deus que faz isso que Ele está pedindo. Quero ler para você na Bíblia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. Está falando de humildade. Eu preciso considerar você superior a mim mesmo, e vice-versa. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seguindo a leitura: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, Jesus se humilhou. A Bíblia diz que ele é achado na forma de homem, o Deus homem. O Filho de Deus se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte
de cruz. O mesmo Deus que fala através do seu Espírito pelos apóstolos: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, sujeitai-vos pois a Deus, rendei-vos pois a Deus. É o mesmo Deus que praticou essa obra diante dos homens. É o mesmo Deus que se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, por causa da minha e da sua alma. Aleluias! O mesmo Deus que requer de mim e de você a humildade e humilhação, foi o mesmo Deus que provou na cruz o que é humildade e que é humilhação. Quando nós lemos os Evangelhos, ou quando nós lemos o Novo Testamento, você vai ver as bem-aventuranças sobre os humildes, sobre os fracos, sobre os pobres, sobre os simples, porque são esses corações que desejam por Deus, esses corações humildes que desejam pela graça de Deus. Jesus disse em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse: bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher. Feliz, bem-aventurado é feliz os pobres de espírito, aqueles que têm necessidade de Deus, porque destes aí é o reino dos céus. Jesus estava com os discípulos em uma casa, então ele faz um gesto tão poderoso. Ele pega uma bacia, ele pega um pano e ele se agacha, se abaixa para lavar os pés dos discípulos. João 13, 4 e 5 diz assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com uma toalha com que estava cingido. Jesus fez isso dando o exemplo da sua humildade e expondo para os discípulos como eles deveriam viver uns com os outros e como filho de Deus sobre a terra. Romanos 12, 16 diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. Aí alguém pode ouvir isso e falar assim: pastor, mas a Bíblia não diz que eu tenho que comer o melhor da terra? A Bíblia não diz que eu tenho que ser cabeça, não tem que ser cauda? Irmão, na pregação do evangelho triunfalista, na pregação do evangelho da prosperidade, que um evangelho pregado sem compromisso não é evangelho. Agora, quando nós estamos ouvindo sobre humildade, ele está dizendo: sendo unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Muitas vezes, querido, quando nós ambicionamos coisas altas, nós nos perdemos, o nosso coração se perde. Eu não estou falando que você não pode desejar por coisas altas, excelentes. O nosso Deus é um Deus rico e glorioso. Mas eu estou falando nessa noite, o Senhor está nos conduzindo a um contexto e um padrão de humildade para a vida do servo. Porque o que nós temos visto hoje é totalmente contrário àquilo que o Evangelho nos ensina. Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Irmão, a promessa de Deus não é para a terra, é para o céu. A promessa de Deus é para a eternidade, não é para a terra. Paulo vai dizer para os coríntios: irmãos, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que Tiago diz aqui: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? É ricos na fé. A riqueza interior, a riqueza gloriosa interior, que só o Espírito Santo pode nos dar. Somos exortados a viver dessa maneira, querido, humildes, humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. Agora, quando o apóstolo Pedro fala sobre a poderosa mão de Deus, ele não está falando por acaso. Lembra quando o povo estava no Egito? Êxodo 13, 8, 9, olha só o que a Bíblia diz: e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor tem feito, quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por que Pedro está falando da mão poderosa do Senhor, da mão forte do Senhor? A mão forte do Senhor é conhecida no Antigo Testamento
como a mão do Senhor que libertou o povo do cativeiro, que tirou os israelitas do Egito e os levou para a terra da promessa, a terra prometida, aquilo que Deus tinha falado para Abraão há séculos atrás. A poderosa mão de Deus moveu o Egito para que os israelitas saíssem livres para a promessa de Deus. Por que Pedro está falando agora dentro do contexto da humildade? E ele diz: olha, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, está ao derredor bramando como um leão. Ele está buscando ocasião para tragar. Esteja debaixo da potente mão de Deus, porque debaixo da potente mão de Deus você está guardado no livramento do Senhor. Debaixo da potente mão de Deus, o diabo, o inimigo, as trevas não podem contra a sua vida. Aleluias. O povo estava escravizado no Egito, irmão, escravizado espiritualmente, fisicamente, amassando barro, mas a mão de Deus entrou naquele lugar e libertou-os do cativeiro. E Pedro está dizendo: vigiai, sede sóbrio, vigiai, esteja acordado, atento com a sua vida, seja sóbrio, esteja despertado. O diabo, irmão, o diabo, o vosso adversário, ele está falando. O diabo não é um adversário de Deus. Você já viu na internet as pessoas dizem: o Jesus está traçando uma queda de braço com Satanás. Deus tem um adversário, o diabo. Não, o diabo é o nosso adversário. Deus não conhece adversário à sua altura. Ele é Deus eterno, Ele criou todas as coisas e tudo está sujeito à sua soberania. O diabo é o meu e o seu adversário. Ele é o acusador das nossas vidas. Ele que engana, que mata, que rouba, que destrói e que tenta tragar a mim e a você. Agora a Bíblia diz que eu e você devemos ser sóbrios, vigiar, estar acordados, atentos, discernindo o nosso tempo. Irmão, não é vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmão, vai para o abismo. A nossa vida de humildade deve ser guiada pelo Espírito da graça, pela unção do Espírito Santo. Não é pelo nosso coração, nem pelas amizades e conveniências, mas sim pela direção poderosa da potente mão de Deus. Aquele povo estava subjugado, cativo, dominado, até que a mão de Deus veio sobre eles. Deus levanta Moisés e os tira com o braço forte do Egito. Eu poderia ler várias passagens para você, por exemplo, Deuteronômio 3:24. Senhor Deus, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua força, a tua mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, ou segundo os teus grandes feitos. Deuteronômio 9:26. E orei ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus, não destruas este povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Esse lugar, irmão, é o lugar da nossa vitória. Esse lugar é o lugar da nossa bênção. Porque todo aquele que se humilha é exaltado, e todo aquele que se exalta é humilhado. Mas todo aquele que se humilha diante de Deus, a seu tempo será exaltado. A seu tempo será exaltado. Sabe, a poderosa mão de Deus, querido, está sobre o destino meu e seu, sobre o destino do seu povo. Caso houver humildade em nosso coração e aceitação, a mão de Deus vai nos conduzir, e nós seremos vitoriosos segundo o propósito de Deus. Agora, olha só o que diz o versículo 7 de 1 Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar toda a vida, lançar a sua necessidade, ansiedade, o seu coração, os seus sonhos, os seus planos, as suas metas diante de Deus. Lançar a sua vida toda diante de Deus, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de você. E estar debaixo da potente mão de Deus é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Não é confiar simplesmente na força do meu braço, do meu intelecto, das minhas razões, dos meus pensamentos.
mas sim é confiar no propósito, na vontade, na direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, a condição de Deus para o seu povo é a vitória debaixo da minha e da sua humilhação, debaixo da sua mão. No Salmo 37, Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmão, entrega, ele está falando, entrega o teu caminho, entrega os seus passos, a sua vida ao Senhor. Agora nós vemos Jesus dizendo assim, versículo 28 de Mateus 11: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos entender o que Jesus está falando aqui? Jesus está fazendo um convite que nenhum homem nessa terra pode fazer. Jesus está fazendo uma promessa que nenhum homem, nenhuma mulher nessa terra pode fazer. Jesus está fazendo um convite e uma promessa que nada nessa terra tem o poder, a condição, a virtude para fazer. Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Quem que Jesus está convidando para ele, irmão? Jesus está convidando os fracos, cansados, oprimidos, necessitados, os caídos, os afligidos, todos aqueles que estão à margem da vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa, é um convite seguido de uma promessa. Aí quando a pessoa vem a Jesus, e muitos vão porque recebem esse convite, e porque está sofrendo e oprimido, deseja por alívio, vai a Jesus. Glória a Deus. E você pensa que Jesus não vai aliviar, irmão? Jesus alivia, querido. Jesus abraça, ama, conforta, liberta, restaura, abre a porta, abençoa, cura, move as circunstâncias, move as barreiras, age de forma gloriosa, abençoa, abre a porta, dá um livramento, faz um milagre. Porque a pessoa foi a ele oprimido e cansado, e ele fez uma promessa, e Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, porque tudo que ele fala, ele cumpre segundo a sua palavra, ele é fiel. Aí a pessoa chega diante dele, irmão, e ele alivia. Sabe que anos atrás eu estava desse jeito, eu e a minha casa estávamos desse jeito, e recebemos o convite dele, nós fomos a ele, e quando nós chegamos diante dele, nós encontramos o alívio. Um alívio entrou na nossa vida, irmão. Sentimos o refrigério em nossa alma, aliviou toda aquela situação, tudo aquilo que estávamos vivendo. Jesus nos aliviou, nos trouxe paz, descanso, fomos a ele. Só que espera aí, irmão, não para aqui. O problema é daqui para frente. Problema entre aspas, por quê? Porque muitos vão a Jesus por causa da promessa. Pode vir, eu vou aliviar você. Vinde a mim, glória a Deus. Eu vou lá, Jesus está oferecendo descanso. Eu estou precisando. É uma depressão, é um câncer, é uma doença, é uma enfermidade, é uma dificuldade, é uma prova, é uma luta, é uma dor. Aí chegou diante de Jesus, Jesus abraçou, amou e aliviou. Só que Jesus, irmão, Jesus não quer ficar só nisso com você e comigo. O problema é que nós vamos a Ele e nós só queremos só o alívio. Vou dar um exemplo bem bobo, tá, irmão? Dor de cabeça. Tá com dor de cabeça ferrenha. Sabe aquela dor de cabeça assim, uma Fátima? Aquela dor de cabeça terrível. Aí você toma Neosaldina, dipirona, os remédios que tem para dor de cabeça, os analgésicos. Aí, irmão, vai passando assim, vai passando, daqui a pouco não tem mais nada, aquele alívio gostoso, você deita, acabou a dor de cabeça. Às vezes o estresse do dia a dia, preocupação com o filho, problema em casa, problema no trabalho, na escola, alguma coisa, dor de cabeça, ou uma dor no corpo, na perna, no estômago, na barriga, não sei. Você toma um remédio, o remédio traz um alívio para você, a dor passa e você fica feliz, glória a Deus. Muitos vêm a Jesus com uma série de problemas. Jesus abraça, irmão, e não despede a pessoa do mesmo jeito, porque Jesus ama.
A pessoa vem a Ele, Ele abraça, ama, restaura, cura, liberta. Só que aí Jesus diz o seguinte: olha, venha, eu vou aliviar você. Aí a pessoa recebe o alívio, porque Jesus prometeu e Ele é fiel. Agora Ele fala assim: olha, agora tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe, irmão, quantas pessoas abortaram o projeto de Deus nas suas vidas? Deus não se frustra, tá? Deus é Deus soberano. Ninguém engana Deus e nem faz Deus de bobo. Deus não perde para ninguém, irmão. Mas quantas pessoas abortaram o projeto de Deus nas suas vidas? Porque elas foram a Jesus, Jesus as aliviou. Aí ela disse: graças a Deus, glória a Deus. Sai contando para todo mundo: ó, Jesus me curou. Eu estava com depressão, Jesus tirou de mim. Só que o que a pessoa faz, irmão? Ó, vai embora. Já resolveu o problema, irmão. Amém? Já resolveu, já parou de doer. Já parou de doer, para que eu vou ficar lá de novo? Não está doendo mais. Eu não preciso mais de Jesus, já não está doendo mais. Eu vou continuar tocando a minha vida, acabou. Esse negócio de igreja, ficar lá de novo, tem que ficar aprendendo lá. Já passou a dor, eu vou embora. Eu vou cuidar da minha vida. E quantos irmãos fizeram isso e abortaram o projeto de Deus nas suas vidas? Sabe por quê? Jesus, irmão, Ele chama, Ele traz o alívio. Agora Ele diz assim: agora toma sobre vós o meu jugo e aprenda de mim. Irmão, preste atenção aqui. Alívio é uma coisa, descanso permanente é outra. Dá para entender? Se a pessoa tem um problema crônico de dor de cabeça, ela toma um remédio, passa, não passa? Mas depois não vai voltar, não é crônico? Hã? Ela tem descanso? Ela não tem, irmão. E quantas pessoas vão a Ele pelo alívio, mas depois, porque ficou aliviado, sentiu que passou a dor, foi embora. Só que lá na frente, irmão, vai manifestar o problema de novo, porque não quis aprender com Jesus. Porque a Bíblia diz que quando eu aprendo com Ele, Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas. Presta atenção, o alívio se dá quando nós vamos a Ele, porque Ele nos ama. Só que o descanso verdadeiro só vai estar em nossa vida quando nós aprendermos com Ele. E fala a verdade, irmão, para aprender leva tempo, não leva? Não leva tempo? Para você aprender leva tempo. Você precisa caminhar com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle, ouvir a palavra dEle, celebrá-lo, adorá-lo, buscá-lo, orar, falar com Ele, buscá-lo. E aí o descanso se dará em nossa alma quando nós tivermos um contato com Jesus. Não é só tomarmos um remédio de uma bênção, mas é ter uma vida na presença do abençoador. É aprender com Ele, é viver com Ele, é andar com Ele. Por que muita gente, querido, não tem descanso na alma? Está por aí. Aliviou, e talvez o alívio está até agora. Porque Jesus é bom, irmão. Quando Ele alivia, Ele alivia. E esse alívio é a prova da sua generosidade, do seu amor. Só que o problema, querido, é que muitos são assim. Recebe o alívio e esquece de quem Ele é. E Jesus não diz: olha, faz o seguinte, aliviou, passou o problema, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar junto? Vamos aprender? Toma sobre vós o meu jugo. Ele está falando de compromisso. Toma sobre vós a minha orientação, a minha palavra. Vem, aprenda comigo, que eu sou humilde de coração. De novo humildade, de novo humilhação, de novo voltar para o propósito de Deus, de novo estar na presença dEle, de novo contemplar a palavra dEle. O coração de Jesus é um coração de humildade, é um coração de generosidade. Irmão, pode ler na Bíblia, se o pastor estiver falando alguma coisa errada, você me mostra e pode me contestar. Leia os evangelhos de Mateus a João, vê se Jesus despediu alguém, irmão, sem a bênção. Você pode ler Mateus 23, por exemplo, que Jesus desce a lenha nos fariseus. Só que aí é fariseu, irmão. Aí a gente é arrogante, aí é religioso da época. Não, esses aí não tem nada com Jesus. Mas pode ver, todos os homens e mulheres, pecadores, necessitados, pobres, doentes,
Todos esses que foram diante dele com o coração aberto saíram curados, aliviados, abençoados pelas mãos do Senhor Jesus. Só que Jesus, querido, ele faz isso, ele diz: olha, faz o seguinte, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Não adianta só você tomar o remédio, irmão, se você não for curado. O remédio é só um paliativo, é só naquela hora. Eu lembro quando eu tinha um problema no estômago, eu tomava 2 injeções na veia. Durante 3 anos de guerra na minha alma com Deus, por causa do ministério. A dor vinha, não suportava, era tão grande que eu precisava ir no posto. Tomava Buscopan, qual que era a outra? Essas aí. Irmão, era tão forte que eu ficava grogue o dia inteiro, ficava sonolento o dia inteiro, e a dor ainda ficava um pouquinho lá no fundo. Aliviava, mas ainda ficava um pouquinho. Sabe, querido, Deus tem nos convidado não só para ter um alívio, mas para aprender dele e para ter um descanso na presença dele. Amém? Aprender com o coração de Jesus, que é um coração terno e poderoso, para de fato termos descanso em nossa alma. Isso também fala de gratidão. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipe: não estejais inquietos. E se essa mensagem não é para a geração de hoje, eu não sei para qual que é, porque nós vivemos num contexto de inquietude na alma. É por aquilo que eu não recebi, é por aquilo que eu não consegui, é pelo objetivo que eu não alcancei ainda. Aí vem as síndromes, aí vem as depressões, aí vem as angústias na alma, aí vem as frustrações na alma. E a palavra está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, e nós somos inquietos por tantas coisas, por tantas coisas. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes de tudo, sobretudo, as vossas petições. Quem entrou aqui nessa noite com uma petição? Quem entrou aqui com um pedido? Pode levantar sua mão, não tem problema não, pode levantar. Eu entrei nessa noite com um pedido. Eu sei que você entrou aqui pedindo algo para Deus. Não é pecado, irmão, você tem mais aqui pedir mesmo. Você foi inteligente, pede. Olha o que ele está dizendo: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Os meus pedidos e os seus, eles não têm que ser conhecidos dos outros, eles têm que ser conhecidos de Deus, do Senhor, amado. Quando você se ajoelha ao pé da sua cama, quando você busca Ele no particular, os seus pedidos, tudo é conhecido dEle, é conhecido dEle. E preste atenção, querido, nesse contexto, a sua petição, a sua oração é um antídoto contra a inquietude. Por que você acha que Jesus manda eu e você fechar a nossa porta do nosso quarto e buscar a Deus no secreto? Primeiro é para ter uma comunhão com Deus, irmão, para sentir a sua presença, ouvir a sua voz e ter uma comunhão com o céu. Segundo, irmão, isso é um antídoto contra a ansiedade, isso é um antídoto contra a angústia que nos persegue. Por isso que Paulo está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, sobretudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração. Quer combater a ansiedade, depressão, angústia? Oração, presença de Deus, presença de Deus. Agora, olha só que interessante, ele diz assim: quando eu faço isso, eu faço Deus conhecido das minhas necessidades, das minhas petições, com oração e com súplica, quando eu busco, com ações de graça, com ações de gratidão, com ações de amor e de gratidão ao Senhor. Ele vai dizer assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. Coração e sentimento, irmão, está relacionado. Coração é a sede das nossas emoções, está ligado aos nossos sentimentos, porque nessa área da vida
é nas nossas emoções, é no nosso coração, é nessa área que muitas vezes somos afligidos. Não é no campo do espírito que eu e você muitas vezes sofremos, é no campo da alma. E por isso que ele está falando, a sua alma deve estar sujeita a Deus na oração, para você não andar debaixo da depressão da vida, para você não estar inquieto, porque aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar os seus pensamentos. Já pensou, irmão, a paz de Deus guardar o seu pensamento, a paz de Deus guardar o seu coração, guardar a sua vida? É como se fosse uma couraça, como se fosse uma redoma, uma proteção que aplacasse o seu interior e que não deixasse brecha para o externo afetar o seu interior. A paz de Deus, que excede todo entendimento nesse mundo, ela guarda a nossa alma no Senhor, através da oração e de uma vida no Senhor. Uma outra palavra de Jesus, Jesus disse em Mateus 6, versículo 25: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Quero frisar essa palavra aqui: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Guarde essa palavra no seu coração. Palavra de Jesus: não andeis cuidadosos contra a vossa vida. Outra palavra de Jesus: não andeis, pois, inquietos. Outra palavra de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por que Jesus está insistindo tanto nisso, irmão? Aí Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você sabia que comida, bebida, vestimentas, necessidades, todas que eu e você precisamos, Deus acrescenta em nossa vida? Você sabia, irmão? Deus abençoa, abre a porta, move as circunstâncias e nos faz vencedor. Mas Jesus está dizendo: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu quero que Deus acrescente todas essas coisas na minha vida, mas eu não tenho compromisso com o reino nem com a justiça. Que Jesus disse: vinde a mim. Eu fui, me aliviei e voltei para trás. Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso que Ele falou vai ser acrescentado. Está desempregado? Está com necessidade? Deus abre a porta. Está doente? Está enfermo? Deus cura. Está com necessidade na casa? Deus abençoa. Por que o Senhor está falando, querido? Para não andar inquieto. Porque se eu estou buscando o reino de Deus, se eu estou me focando no reino de Deus, eu não estou buscando o reino da terra, eu estou buscando um reino sobrenatural, um reino glorioso. Irmão, a Bíblia diz que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Deus pode manifestar diante de mim e de você, a nossa existência, aquilo que não existe. Deus move circunstâncias, quebra barreiras, faz milagres sobrenaturais. Quando nós vivemos no campo da fé, na vida espiritual, na vida de humildade do reino de Deus, e não andamos nas inquietudes da vida. Sabe, irmão, as inquietudes da vida nos tiram de Deus. As inquietudes da vida, elas nos roubam o melhor de Deus. Sabe, querido, os cuidados com a nossa vida nos roubam de Deus, porque nós deixamos de priorizar aquilo que é prioridade e passamos a priorizar outras coisas, e aí nós nos frustramos, porque nós perdemos o melhor de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, e que você abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais, porque a palavra de Deus está dizendo que o diabo, o nosso adversário, está bramando como leão ao nosso derredor, buscando ocasião, buscando oportunidade a quem ele possa tragar. O Salmo 22, o verso 13 diz assim: abriram contra mim as suas bocas, como o leão que despedaça e ruge. Sabe Daniel, quando foi preso na Babilônia, quando foi pego em Judá e foi levado cativo para a Babilônia, Daniel viveu toda a sua vida na Babilônia. Aos 80 anos de idade, passado por alguns reinados,
Daniel fiel a Deus. Aos 80 anos de idade ele foi lançado na cova dos leões. Já pensou, irmão? Daniel já estava vovô, já estava velhinho. Ele tinha mudado, já estava velho, cansado. Mas Daniel não tinha mudado no reino do Espírito. Ele era um homem espiritual, um homem de Deus, um profeta de Deus. E uma prova veio contra a vida dele. Acusaram Daniel injustamente. E o rei, como lançou um decreto e não podia revogar, mesmo amando, mesmo considerando Daniel, mesmo tendo um apreço por Daniel, não pôde mudar o seu decreto. Então lançou Daniel na cova. O que aconteceu, irmão? Daniel 6:22. Daniel diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Preste atenção na palavra de Daniel. Quando o rei vai de manhã, pensando que Daniel estava devorado, tinha sido devorado pelas feras, ele chama Daniel e Daniel responde: ó rei, vive, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência, foi achado em mim humildade, foi achado em mim verdade, sinceridade, foi achado em mim um compromisso com Ele, foi achado em mim uma vida com Ele. Os leões tiveram que jejuar mais uma noite, não puderam comer a carne de Daniel. Sabe por quê, irmão? Porque Daniel não cheirava carne, ele vivia no reino do Espírito. E quem vive na fé, quem vive no reino do Espírito, o diabo não toca. O leão desse mundo não pode comer a carne, porque nós estamos vivendo na fé do Filho de Deus. Aleluias. E Daniel disse assim: ó rei, não tem nada, eu não fiz nada contra Deus, eu não pequei contra Deus. E olha, rei, também não há nada contra ti. Daniel era servo, irmão, era obediente ao rei. Ele não tinha cometido delito contra o rei e não tinha pecado contra Deus. O leão não pôde tocar a vida dele. Preste atenção, querido, quando você é fiel a Deus, quando você se humilha diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus, quando você honra, quando você serve, quando você é obediente, irmão, quando você vive com Deus, o leão não pode tocar a sua vida. Aleluias. Sabe, querido, Hebreus capítulo 11:33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa e fecharam as bocas dos leões. Os quais pela fé, não foi pela força, não foi pela metralhadora, não foi pelas bombas atômicas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça e alcançaram a promessa. Os quais pela fé venceram reinos, os quais pela fé venceram os problemas, venceram as adversidades, as perseguições, as lutas da vida, os quais pela fé praticaram a justiça. Buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Os quais pela fé alcançaram promessa e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, venceram reinos. Os quais pela fé, sabe onde está a sua vitória, irmão? A vitória da sua casa, a vitória da sua família, na fé, no compromisso com Deus, no compromisso com a casa de Deus, no compromisso com o Evangelho de Jesus, no compromisso com o Filho de Deus, na obediência ao Espírito Santo, na sujeição ao Deus eterno. Ali está a sua vitória. Aleluias. Não é difícil, irmão, de entender isso, não é difícil de compreender isso. Simplesmente quando nós abrimos o nosso coração, quando nós recebemos a palavra em nós, e nós recebemos viver segundo a vontade de Deus, as coisas acontecem. Hebreus 4,16, para terminar, diz assim: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só o que a palavra está dizendo. Chegamos pois com confiança ao trono da graça, ao trono de Deus. Chegamos com confiança, não com dúvida. Ah, pastor, mas eu vim com um monte de problema.
Traz os seus problemas diante do trono da graça. Pastor, eu cheguei com um monte de dúvida. Eu fui tão humilhado esses dias. Eu ouvi coisas que eu não mereci. Fizeram isso para mim, aquilo para mim. Eu ando sem perspectiva na vida. Eu ando tão triste, tão angustiado. A palavra está dizendo para você nessa noite, Jesus está dizendo: vinde a mim. E o escritor aos Hebreus está dizendo: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deixa eu falar para você, irmão, o tempo oportuno é hoje. Amém? O tempo oportuno que ele está dizendo aqui é hoje. É nesse momento que estamos aqui. Esse é o tempo, essa é a oportunidade. Esse é o momento da graça. Esse é o momento oportuno que nós recebemos a misericórdia, o favor, a bênção, a vitória, a porta aberta, o milagre. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo da sua oportunidade. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e graça, pois este é o tempo oportuno de Deus. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, se Deus falou com você muito no particular nessa noite, se você quiser vir a Jesus, pois Ele está fazendo um convite nessa noite, está falando: vinde a mim. Você que está cansado, oprimido, que eu quero te aliviar, Jesus está dizendo. Essa noite é a noite oportuna, é a noite da oportunidade, da sua oportunidade. Você pode vir. Eu garanto para você, pela palavra de Deus, pelas palavras de Jesus, que você vai encontrar o alívio que Ele está falando. Mas também digo para você, não fique só no alívio, continue, para que você receba, encontre o verdadeiro descanso na presença dEle. Se você quiser vir aqui à frente nessa noite, entregar a sua vida a Ele, o confessar como seu Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você quer voltar para a igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, se desviou do propósito de Deus, é o seu tempo oportuno para você voltar aos pés do Cordeiro de Deus nessa noite. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar pela sua vida. O Senhor está te convidando para restaurar o teu altar e o teu coração. Eu quero orar, querido, por todos vocês. Mas se você é essa pessoa que eu falei, eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você. Feche os teus olhos, levante as suas mãos ao alto. Se você é essa pessoa, enquanto estiver orando, pode vir à frente, não tem problema. Mas venha à frente, porque essa é a sua declaração para Ele. Não é para os homens, é para Ele, é para Deus. É para Deus, que você se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que você seja exaltado por Deus. Por Deus. Deus quer levantar a sua vida, exaltar a sua vida, mas você precisa se humilhar diante dEle e reconhecer o quanto você precisa do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite. Estamos diante desta palavra que não pode voltar vazia. Estamos diante do Espírito da graça, Senhor. Estamos nos rendendo aos teus pés nessa noite. Estamos nos rendendo ao teu propósito nessa noite. Nós estamos vindo a ti, Jesus, não só por um alívio, mas por este grande amor e por essa oportunidade, esse tempo tão oportuno para estarmos descansando no Senhor, Pai. Senhor, nessa noite, o Teu Espírito sonda cada um dos corações, o Teu Espírito sonda cada uma das mentes desse lugar. Eu te peço, ó Pai, que a Tua mão poderosa e potente, ó Deus, possa estar sobre eles, possa conduzi-los em uma novidade, em uma alegria, pois estamos nos submetendo, ó Deus, diante da Tua presença. Nos humilhamos, nos sujeitamos diante de Ti, resistimos ao diabo nessa noite mais uma vez, resistimos a Satanás mais uma vez neste dia, e nos submetemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para viver a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluias. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos vigiar e ser sóbrios. É o que estamos fazendo, ó Deus. Por mais que ele esteja ao redor, ele não pode tocar as nossas vidas, porque Tu está conosco, Senhor. Nessa noite, ó Pai,
derrama o teu bálsamo sobre o coração do teu filho, da tua filha, Senhor. Nós estamos diante de ti, Jesus, e queremos aprender um pouco mais, crescer um pouco mais. Queremos que o descanso verdadeiro esteja em nossa alma, em nossa casa, em nossa família, pois sem ti reconhecemos que nada podemos fazer. Senhor, olha para cada coração nessa noite, olha para cada oração nessa noite, olha para cada inquietude, para cada ansiedade, para cada necessidade, Pai. Olha para cada vida no interior que só o teu Espírito conhece. Senhor, coloque a tua mão lá no interior do coração da tua filha, do teu filho. Remove nessa noite, ó Deus, a depressão da mente, da alma, do coração. Remove, Senhor, a angústia. Remove nessa noite, ó Deus, tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que traz confronto, Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, visita, ó Deus, o interior de cada um dos teus filhos, renovando, levantando, fortalecendo para uma nova visão na tua presença. Nessa noite restaura o coração, restaura a vida, perdoa os pecados, santifica o coração e a mente, ó Pai. Pois a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque o reino dos céus é o reino, ó Pai, dos humildes de coração, dos pobres de espírito, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, nessa condição. Reconhecemos o quanto somos dependentes do Senhor e nos humilhamos debaixo do teu conselho, Pai. Em nome de Jesus, em nosso coração a gratidão pelo teu amor, em nosso coração a gratidão pela tua obra. Senhor, a gratidão, ó Deus, pela tua cruz, pelo sofrimento, pelo sangue derramado que nos perdoa e nos salva. Em nosso coração a gratidão pela vida eterna e pela salvação, Senhor. Nessa noite, ó Pai, de tempo oportuno, nessa noite oportuna, confirma a tua palavra e a tua bênção sobre a vida da tua igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém.